Eu comecei em 1996 na Rádio Trianon de São Paulo, como repórter de trânsito e redatora, repórter de cidades. Aí eu fui em 98 para Jovem Pan como repórter de polícia. Aí em 99... Você foi repórter de polícia? Muitos anos. Na época que existia repórter de polícia mesmo. Eu fiz aula de medicina legal na USP, psiquiatria forense, pra fazer as coberturas. Você tinha, formação técnica pra isso? Tinha, pra saber se, por exemplo, você chega lá uma chacina. Aquele corpo é daquela chacina? Aquele tiro coincide... Você já sabe, foi morto na mesma hora? Porque não que eu ia fazer avaliação... Mas pra você não ser trouxa, porque vinha o cara e falava assim, não, tá todo mundo na mesma chacina. Você vê um tá com rigor mortis, os outros tão mole, você fala, mano... tem uma coisa diferente. Igual no Tropa de Elite, né? Morreu perto da praia, afogamento. Então, aí, por exemplo, eu não vou desconfiar do cara, porque isso é um papel da justiça, mas eu não vou contar a história daquele jeito que ele tá contando. Eu não vou dizer que tem um corpo que tá há mais tempo, mas o que eu vou dizer é, não há consenso se todos estavam ali, embora a polícia diga. Então, assim, eu fui repórter de polícia nessa época. Você entrevistava assassino dentro da cela, já fui refém de rebelião. Você foi refém de rebelião? Várias vezes, era normal. Vou querer saber. Mas, gente, era normal. Como assim era normal? Porque tinha preso nas delegacias de São Paulo cumprindo pena. Coisa que não existe mais. Então, as delegacias de São Paulo eram abarrotadas. Era como se fosse um centro de detenção provisória, a delegacia. Não, ficava cumprindo pena. Ficava cumprindo pena? Depois da sentença. Que loucura. E assim, isso era pré-PCC, tá? Aí o que acontecia? A cela superlotada. Então tinha cela que o cara tinha lá pra o quê? 8 presos, que era o que ia esperar, não sei o quê. Tinha 40 caras lá. Eu já fiquei em rebelião, que os caras estavam fazendo uma obra na delegacia, eles tomaram as ferramentas e começaram a derrubar a delegacia. Aqui no Itaim, 15º DP. Então era normal o repórter ir cobrir uma rebelião e acabar virando refém, entendeu? O 15º é esse aqui da Berrini? Ele é aqui não, na esquina. Da Berrini não, é o da Dr. Renato Paz de Barros. O que acontecia é que o repórter, ele ia pro local. Então você, por exemplo, um assassinato. Assassinato fiz muito. Você entrava na cela, você e o assassino, pra gravar a entrevista. Só você e o assassino. Que isso. Caramba. É coisa que a gente não imagina hoje. Eu sou tocado, por exemplo, eu vejo registro antigo de repórter esportivo... Ia no vestiário, com os jogadores tomando banho, entrevistar os caras. Eu já fui! Pois Porque teve que cobrir alguém, eu nem entendia nada de futebol. Foi um moleque lá comigo falando, era assim. Jornalismo raiz, isso aí. E então, pessoa raiz, né? Porque imagina que hoje você entra no... Não, mas muda o produto do seu trabalho, muda quando você olha no olho da pessoa, quando você tá na situação. E isso é uma coisa que a neurociência explica, a psicologia explica, a psicologia social explica. A gente sente muito isso assim. Quando você tem uma coisa difícil pra falar, qual que é a diferença de resultado que você espera? Mandando um e-mail, mandando um zap, ligando e sentando, olhando no olho da pessoa. O que tem mais... Entendeu? Então, assim... Que ela tem o maior peso, né? Porque a gente fala com os olhos, você sente o outro, é diferente. Então, o produto do trabalho do repórter que vai ao local, ele é muito diferente dessa farofa que nós temos agora. Sim. Que eu não sei nem se pode ser chamada de jornalismo. Eu não considero que seja. A impressão que dá hoje é que é impossível, sempre foi impossível fazer jornalismo policial sério, né? Porque a gente tem de um tempo pra cá, tanta coisa que não é tão legal, pra não fechar nenhuma porta aqui. Mas dá essa impressão, né? E durante muito tempo foi feito um bom jornalismo policial, né? Não, mas de todo tipo fazia, porque eu acho que muda o negócio. Não é um avatar que você tá olhando lá. Que eu acho que tem muito essa cultura. Eu vejo coisas que são montadas assim, a pessoa até finge que dá o outro lado, né? Mas não é, você vê que é tendencioso. Claro. E que é uma coisa que quando você ia lá e conversava com as pessoas... Tinha um outro peso, mas também não tinha essa velocidade de informação de você ter uma notícia, vamos dizer, uma notícia política, uma votação. Como teve ontem votação da coisa dos ministérios. Quantas notícias um único veículo dá sobre aquilo ao longo do dia? 20? Sim. 30. Ele vai atualizando. Isso não existia, era uma notícia só consolidada. Então, a forma como as pessoas se relacionam com aquela notícia também muda.